Antes de tomar seu assento, vamos meditar no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 22. Estaremos lendo a partir do versículo de número 31. Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 31 a seguir. Se todos encontraram e podemos ler, digam amém. Amém. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Amém? Podem assentar, muito obrigado. Este é o texto base para a ministração da palavra que Deus colocou ao meu coração para essa noite. Eu quero pregar subordinado ao tema promessa, processo e propósito. Promessa, processo e propósito. Apesar da ausência do pastor Eliseu, claro, ele nos deu uma direção e eu quero ser fiel a essa direção que ele nos deu para essa noite. Claro, dando sequência aos assuntos que ele tem abordado aqui nas quartas anteriores a essa. Ele tem falado de chamado, de vocação, de se levantar para o propósito que Deus estabeleceu para nós. Por isso, minha gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, presidentes, pastor Darlan, pastora Gisele, mais uma vez, aqui dando aos nossos pastores Eliseu Rodrigues e Luana a oportunidade de nos dar essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos nossos pastores e também aos demais pastores aqui presentes. Todo propósito tem seu início com uma promessa. Todo propósito tem um início na promessa que Deus faz. É Deus quem estabelece o propósito, e o Deus que estabelece o propósito nos apresenta o propósito por meio de uma promessa. Mas entre a promessa que Deus faz e o propósito que Deus pretende nos conduzir, há um processo, é o período de preparo, de testes, onde somos moldados, somos transformados. Então, se vamos falar de promessa, processo e propósito, é preciso, no primeiro momento, definir o que são estas expressões. Então, propósito é o fim para o qual Deus quer nos conduzir. Promessa é o ponto de partida, é quando Deus apresenta o seu propósito a nós. E o processo é o caminho que Deus nos faz trilhar, desde quando Ele nos apresenta o propósito, até o momento onde nós vivemos dentro plenamente do propósito que Ele estabeleceu. Então, a partir dessas definições, nós podemos afirmar que não existe propósito sem promessa, não existe promessa sem processo, e não existe processo sem propósito. Se Deus tem um propósito para mim, para você, Ele vai te apresentar esse propósito. Se Deus te apresenta este propósito por meio de uma promessa, inevitavelmente, você, eu, nós, teremos que passar pelo processo. E se passamos pelo processo,
inevitavelmente também nós chegaremos ao propósito estabelecido por Deus. Então, essas palavras estão conectadas uma à outra. E há um tempo, Deus tem me direcionado a estudar sobre a vida do apóstolo Pedro. Então, para a ministração da palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu queria usar a vida do apóstolo Pedro como modelo, como exemplo, como base. Porque com a vida de Pedro também acontece esse processo, para que Pedro atingisse o propósito que Deus estabeleceu a ele. Tudo se inicia com as promessas que Jesus fez a ele. Todos nós sabemos que o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi registrado, está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 42. Sem que ninguém os apresentasse, Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. O que Jesus está fazendo no primeiro encontro é uma promessa àquele homem. Uma promessa de que o seu nome seria mudado, como Deus fez em outras oportunidades com muitos outros personagens bíblicos. O que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo com este homem, especificamente, é algo novo. Jesus não disse que a partir daquele dia ele seria chamado Pedro. Jesus não disse que a partir daquele momento ele seria chamado Pedro. Jesus está fazendo uma promessa de que num futuro ele seria chamado Pedro. Ele seria reconhecido como Pedro. O que Jesus está fazendo é garantindo àquele homem que a partir daquele dia ele estaria inserido num processo e que o resultado final desse processo seria o dia em que alguém olharia para ele e não lhe chamaria mais de Simão, mas lhe chamaria de Pedro. Você pode ler depois e você verá, Jesus disse exatamente estas palavras: Tu serás chamado Pedro. Não sou eu quem vai te chamar de Pedro. Não é você quem vai olhar para as pessoas e dizer: a partir de hoje o meu nome é Pedro. O que Jesus estava dizendo a ele é que as pessoas que o cercavam, que o conheciam como Simão, de Cafarnaum, filho de João, essas pessoas veriam ele a tal ponto transformado que reconheceriam o cumprimento da promessa que Jesus fez e o chamariam de Pedro. Para entendermos essa promessa, nós precisamos entender o significado dos nomes. Pedro significa rocha, pedra. Então, o que Jesus estava dizendo é: você deixará de ser desequilibrado, você deixará de ser inconstante, e você será firme como uma pedra, como uma rocha. Você passará a ser equilibrado, e as pessoas que notarem essa transformação reconhecerão o cumprimento dessa promessa e te chamarão de Pedro. É uma palavra profética que Jesus está lançando sobre ele. Jesus está prometendo que a partir daquele momento ele entraria num processo onde o seu caráter seria moldado, sua personalidade, seu temperamento seria transformado. O que Jesus estava dizendo é: a partir de hoje, muita coisa vai mudar em você, a começar pelo seu nome. O que Jesus pretende dizer a Simão naquele dia é: espere o tempo, saiba que o processo será necessário, mas que no final você vai dizer: valeu a pena passar pelo processo. Esse é o primeiro encontro entre Jesus e ele. Então esta é a primeira promessa que Jesus faz.
Eu não posso afirmar aqui que o segundo encontro entre Jesus e Simão, entre Jesus e Pedro, aconteceu na beira, na praia do mar da Galileia. Mas pode ser que sim. E este evento está registrado em Lucas capítulo 5. Pedro era pescador. E depois de uma noite desafiadora, ele está lavando as redes, o seu instrumento de pesca. E Jesus chega na praia do mar, entra no barco dele, prega a multidão, e depois de pregar a multidão, Jesus falou ao dono do barco, que era Simão, para que ele fosse novamente ao mar alto, para que ele voltasse ao mesmo lugar onde durante toda a noite ele esteve pescando e não teve resultado algum, mas Jesus está prometendo isso a ele, porque Jesus garante o que ele fala, Jesus garante o que ele promete. Jesus já começa o propósito, o processo nos ensina muita coisa, e o que Pedro está fazendo agora, a partir desse momento, é aprendendo com Jesus. E Jesus, ao dizer essas palavras a Pedro, teve que ouvir Pedro dizer: trabalhei a noite toda e nada apanhei. O que Pedro está indiretamente falando é: de pescaria, eu entendo. De mar, eu entendo. Jesus até então é conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Então, em outras palavras, o que Pedro está dizendo: como é que pode um carpinteiro ensinar um pescador a pescar? Mas por um momento, um lampejo de fé acende e Pedro diz: mas, todavia, apesar de o resultado dessa noite ter sido frustrante, eu, debaixo dessa palavra, voltarei ao mar alto e lançarei a minha rede para pescar. Mas Jesus não disse para Pedro lançar a sua rede. Jesus disse para que Pedro lançasse as redes ao mar. Jesus disse: volta, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Mas o que Jesus está começando a trabalhar nele é sua individualidade. Jesus manda ele voltar e lançar as redes. Ele diz: eu vou lançar a rede. Eu vou lançar só a minha rede. Mas quando Pedro lança a sua rede, ele colheu tão grande quantidade de peixes que a Bíblia diz que a rede se rompia. Então Pedro não teve outra alternativa a não ser fazer sinal para os seus companheiros do outro barco para que eles viessem ajudar Pedro. Eles vieram, encheram ambos os barcos, voltaram à praia. E é claro, diante da santidade de Deus, a nossa pecaminosidade se evidencia. E Deus Jesus Cristo, o homem, é Deus encarnado. Diante da santidade daquele que estava diante de Pedro, Pedro olhou para Jesus, após ver o milagre ocorrido em alto mar, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele está dizendo: eu sou tão falho, eu sou tão frágil, eu sou tão limitado que eu não mereço essa graça. Eu não mereço ver o meu barco cheio de peixes. Eu não mereço ver a minha rede cheia de pescados. E é assim que ele se identifica, e ele estava certo. O que ele não entendia ainda era de graça. Foi aí que Jesus apresentou a graça transformadora a ele. Jesus olhou para Pedro depois de ouvir Pedro dizer: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: de agora em diante, você será pescador. Eu não sei se você entendeu esse trocadilho, mas Pedro se considera um pecador, e Jesus olha para ele e não está interessado no que ele se diz ser. Jesus está interessado naquilo que Pedro vai se tornar. Aí Jesus diz: tu serás pescador. O que Jesus acrescentou aqui? Uma letra. Querido, eu sei que Jesus pode, e quando ele acrescenta uma expressão, uma palavra, muda muita coisa. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que nem sempre ele precisa acrescentar uma palavra. Se ele quiser, ele acrescenta uma letra, e isso é suficiente para que uma história seja mudada.
É esse Jesus que nós servimos. Ele não precisa de muita coisa. Ele acrescentou apenas o S. Pedro olha para a sua realidade, ele está focado naquilo que ele é. Ele chega à conclusão de que ele é um pecador. E ele é um pecador por causa do que ele faz e do que ele fez, por conta das iniquidades, dos pecados que cometeu. Ele olha para si e diz: sou pecador. Mas Jesus diz a ele, em outras palavras, não é sobre quem você é. Não estamos falando aqui do que você fez, mas o que está em questão aqui é o que eu farei na sua vida. Tu serás pescador de homens. Irmãos, essa é a segunda promessa que Jesus fez a Pedro. E essa promessa é diferente da primeira, porque a primeira está relacionada à transformação do caráter. Mas essa segunda promessa, Jesus garante a Pedro um ministério. Primeiro Jesus fala que Pedro seria transformado, e depois Jesus promete a Pedro um ministério: pescar homens. E essa sequência precisa ser observada. Jesus não garante um ministério antes de garantir a transformação. Porque o ministério precisa suceder à transformação. Jesus só garante ministério para quem Jesus garante transformação. Tem gente querendo ouvir Jesus dizer acerca do que Jesus estabeleceu como propósito de ministério para ele, sem antes ter ouvido Jesus garantir que ele seria transformado, que o Espírito Santo habitará nele para operar nele uma transformação. Tem gente que pensa que não há processos, e eu vim aqui esta noite inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar para nós, para mim, para você, que há um processo que precisa ser respeitado, que precisamos nos atentar para esse processo. É claro, se queremos viver a plenitude do propósito que Deus estabeleceu para nós. A diferença entre o Pedro pescador de peixes e o Pedro pescador de homens é que, como pescador de peixes, ele pescava peixes vivos para morrer. Jesus não garante esse ministério a Pedro. Jesus garante a ele um ministério diferente. Jesus garante que ele pescaria homens. Em que condições? Mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Mas Jesus diz que ele os traria a Cristo, para que Cristo lhes desse vida. Então, se como pescador de peixes, ele pescava peixes mortos, vivos para morrer, como pescador de homens, Pedro traria homens mortos a Cristo e Cristo lhe daria vida. Então, pode ser que Deus usa a experiência antes da conversão de Pedro para apontar a ele qual seria o seu ministério. Pode ser que Jesus usa alguma experiência para fazer Pedro ter uma ideia do que Cristo fará, mas nunca será igual, sempre será diferente. O que Cristo tem para nós é maior. Qualquer experiência que você tenha vivido por aí não pode se comparar com o que Cristo prometeu para você. Qualquer experiência que você tenha vivido, seja ela quão espetacular foi, não chega nem aos pés do propósito que Deus tem para a sua igreja, tem para os seus servos fiéis. É diferente. Jesus diz: tu serás pescador de homens. Então, temos aqui duas promessas. É claro, existem muitas outras promessas registradas nos evangelhos que Jesus fez a Pedro, como, por exemplo, Jesus lhe fez a promessa de que ele receberia as chaves do reino dos céus. Mas eu quero me atentar apenas a essas duas promessas. E os evangelhos registram Pedro nesse processo. Pedro sendo transformado, Pedro sendo moldado. E só em Atos dos Apóstolos nós conseguimos ter uma ideia, uma noção do que Cristo foi capaz de realizar na vida de Pedro. Então, a primeira promessa, Jesus disse que ele seria reconhecido como Pedro. E nos evangelhos, você vê ele sendo chamado de Simão, você vê ele sendo chamado de Simão Pedro, mas em Atos dos Apóstolos, você não vê ele sendo chamado de Simão.
todas as vezes que ele é citado em Atos dos Apóstolos, ele é chamado de Pedro. Então, a primeira promessa que Jesus fez, Jesus cumpriu. E a segunda promessa que Jesus fez era que ele seria pescador de homens. Você vê ainda nos evangelhos Pedro pescando peixes. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, Pedro está pescando peixes. Mas quando você chega em Atos dos Apóstolos, você não vê Pedro pescando peixes. Mas o que vemos Pedro pescando com muita propriedade é almas, são homens para Cristo. Então, no texto que lemos, que são momentos que antecedem a crucificação de Jesus, Jesus olha para ele e diz: Simão, Simão. 3 anos se passaram. E o que Jesus está querendo que Pedro entenda é: você ainda está no processo. O processo ainda não acabou. Você ainda não é Pedro. Jesus olha para ele e diz: Simão, Simão, 2 vezes, para que se evidenciasse que ele ainda era Simão, que o processo ainda não havia concluído. Então, em primeiro lugar, este é o fato que revela que Pedro ainda estava num processo. 3 anos depois. E muita gente pensa que processo é 1 semana, 1 mês. De alguns duram anos, como o de Pedro. Mas todo processo tem um final. A segunda evidência de que Pedro ainda estava num processo é que Satanás focou nele, estabeleceu ele como alvo. Aí você pode dizer: mas Satanás pediu para tentar os 12. Mas só Jesus identificou que o alvo verdadeiro de Satanás era Pedro. Porque Jesus olhou para ele e disse: Simão, Simão, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus não diz que rogou pelos 12. Jesus diz que rogou por Pedro. Porque Jesus sabia que a tentação sobre ele seria mais severa, seria mais pesada. E é claro, Satanás não tenta quem não está no processo. Porque se estamos num processo, certamente chegaremos ao propósito. E quando chegarmos ao propósito, nós daremos frutos. E os frutos que Pedro daria é despovoar o inferno. Como um pescador tira os peixes das águas escuras e traz para a claridade. O resultado deste processo na vida de Pedro seria tirar os homens das garras de Satanás e trazê-los aos pés de Jesus. E Satanás sabia disso. É por isso que Satanás olhou para ele e disse: esse camarada está no processo. Esse processo está quase acabando. E quando esse processo acabar, eu terei prejuízo. O que Satanás não quer é ter prejuízo. Mas com crente que estabelece o processo como necessidade para alcançar um propósito, é crente que sabe que vai dar prejuízo ao inferno. É por isso que esse tipo de gente é alvo da tentação de Satanás, mas também é alvo da intercessão de Jesus. Foi no momento que Satanás olhou para Pedro e disse: vou tentá-lo, vou prová-lo, vou derrubá-lo, que Jesus olhou para ele e disse: vou orar por você como nunca orei, vou interceder por você como nunca intercedi. Você não vai cair, você não vai desviar, você vai permanecer firme no processo. Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não rogou para que ele não passasse pelo processo. Jesus não rogou para que ele não fosse tentado. Jesus rogou para que, apesar da tentação, para que, apesar da provação que viria, ele permanecesse firme. Jesus não vai rogar para que a tentação seja anulada. Jesus não vai rogar para que este processo seja tirado de você. O que Jesus vai fazer, e é a melhor coisa que ele faz para nós,
é rogar para que nós permaneçamos firmes no processo. Se não houver processo, não tem propósito. Jesus mesmo passou pelo processo, e no final do processo, quando tudo fica mais difícil, Jesus chegou a orar dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ao final ele disse: todavia, não faça a minha vontade, faça a tua. E a vontade do Pai é que Jesus passasse, permanecesse no processo, para que ele chegasse ao propósito. E o propósito dele era nos resgatar, era morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Então, se Deus não poupou nem o seu próprio filho ao continuar com o processo, quem somos nós para dizermos: está muito difícil, não vamos aguentar? Ele estabelece o propósito. Em terceiro lugar, Pedro não estava pronto, estava ainda no processo, porque Pedro trazia ainda sua espada. E pescador não usa espada. Pescador usa rede, vara, anzol. E quando Jesus foi preso, Pedro tirou, sacou sua espada. Em quarto lugar, Pedro ainda era pescador de peixes, e Jesus havia garantido que ele seria pescador de homens. Em quinto lugar, Jesus disse a Pedro: quando te converteres. Jesus disse: calma aí, esperem um tempo. Você não está pronto. Mas o que o processo faz com muitos de nós é nos permitir entender que já acabou, que está pronto. Porque durante o processo a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai alcançando níveis de intimidade como nunca tivemos. E quando nós percebemos esse avanço, a gente diz: estou pronto, consegui, alcancei. Olha aí Jesus cumprindo as promessas que ele fez há 3 anos atrás. Pedro se viu assim no versículo 33, quando ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto a prisão como a morte. E alguns de nós aqui, assim como Pedro, estamos passando por um processo. E o que precisamos entender sobre processos, em primeiro lugar, é que processos ensinam. Jesus ensinou muita coisa a Pedro. O que foi que Pedro aprendeu com o processo? Nunca dizer nunca. Sabe o que Pedro disse? Senhor, ainda que tu sejas uma pedra de tropeço para os outros, nunca serás para mim. Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Enquanto Jesus lavava os pés dos demais, Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E minutos depois, Jesus estava fazendo o quê? Lavando os pés dele. Então, o que Pedro aprendeu nesse processo, e o que talvez Jesus está te fazendo entender, é que você precisa abandonar a sua autossuficiência. Porque a autossuficiência é tão perigosa que pode nos fazer fracassar, cair nos nossos pontos mais fortes. Alguns dizem que Satanás sabe os nossos pontos fracos, e é nesses pontos fracos que ele nos tenta. Mas eu digo o contrário: Satanás sabe no que você é bom, e ele vai tentar te derrubar, fazendo você pensar que é bom realmente. O ponto forte de Abraão, sua fé. Quando foi que Abraão fracassou? Quando mentiu. Por quê? Não teve fé. O ponto forte de Moisés, mansidão. Quando foi que Moisés fracassou? Quando perdeu a mansidão. O ponto forte de Pedro, sua coragem. Quando é que ele fracassa? Quando ele diz: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como também para a morte. Não foi para nenhum dos dois. Apenas acompanhou de longe. Então, o processo está nos ensinando, e o que nós precisamos fazer como bons alunos que somos, é captarmos as lições que o processo está nos ensinando.
é anotarmos, se possível, é gravarmos na nossa memória, para nunca esquecermos das lições que aprendemos no processo. Em segundo lugar, para caminharmos para encerrar, o que precisamos entender sobre processos é que só quem nos colocou no processo pode determinar quando o processo acaba. Jesus estabeleceu o propósito, Jesus fez a promessa, Jesus colocou Pedro no processo, e Pedro queria dizer para Jesus quando é que o processo acabaria. Mas Jesus, no versículo 34, diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: você ainda não está pronto, e hoje mesmo você saberá perfeitamente disso. Jesus não deixa para te ensinar uma lição amanhã se você precisa aprender hoje. Somos nós que negligenciamos isso e procrastinamos sempre. Mas se Jesus percebeu que você precisa aprender uma lição hoje, Ele não vai te deixar sair daqui sem que você aprenda. Jesus disse: amanhã o galo canta. Amanhã você aprende que não está pronto. Amanhã você descobre o quanto você é fraco e limitado. Jesus disse: hoje mesmo. E foi isso que aconteceu. Em terceiro e último lugar, o que precisamos saber sobre processos é que Jesus cumpre sua promessa, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar de quem somos, apesar das nossas quedas. Apesar dos erros que Pedro cometeu, Jesus cumpriu suas promessas. Pedro prometeu ir com Jesus, tanto para a prisão como para a morte, mas apenas acompanhou de longe. Prometeu ser preso com Jesus, mas foi um mero espectador da condenação de Jesus, do julgamento de Jesus. Esse homem que jurou morrer com Cristo não manteve sua palavra. Sabe o que o processo faz? Evidencia nossa imperfeição, mas também te faz ver a perfeição de Deus. Jesus te coloca no processo para que você mesmo veja o quão impotente você é, o quão dependente de Deus você é, o quão fraco você é, mas é também nesse mesmo processo que você vê o quão grande Deus é, o quão perfeito Deus é. E qual é a perfeição de Deus que Pedro aprendeu, que Pedro viu? A perfeição de Deus que Pedro viu é que Deus não desiste de mim, é que Deus não desiste de nós. Jesus prometeu e disse: Pedro, você vai cair, mas quando te converteres, ou seja, quando você se levantar novamente dessa tua queda, confirma teus irmãos. Então, apesar da queda de Pedro, Jesus disse: você vai se levantar. Jesus conhece o futuro ou não conhece? Jesus sabia que Pedro negaria. Jesus sabia que Pedro cairia. Mas mesmo sabendo que Pedro negaria, Jesus disse: quando você se voltar para mim novamente, eu tenho uma missão para você. Irmãos, isso é muito lindo. O inferno projeta e às vezes vê nossa queda, mas só Jesus projeta e vê nossa restauração. O resultado final do processo é você ser instrumento de restauração na área que você foi testado. Jesus disse: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando você se levantar novamente, olhe para o lado e você vai perceber que os teus irmãos estão caídos ainda. Você vai ser o primeiro a se levantar porque eu intercedi por você. E quando você se levantar, levante eles, fortalece eles, se coloque em pé.